Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. Então, a Daniele Garcia aqui falando. Estamos aqui para a nossa primeira expedição interior aula. Toda sexta-feira, às 14 horas, nós teremos uma aula específica aí para autoconhecimento, para auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento, né? E mais particularmente com coisas aí direcionadas para autoconhecimento. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre perfis comportamentais. E na nossa aula de hoje, ao falar de perfil comportamental, a gente vai usar aí a metodologia DISC. Então, a gente já vai começar explicando aí a metodologia DISC, explicar um pouquinho os benefícios aí do levantamento de perfil comportamental, explicar que todos nós temos 4 perfis comportamentais. Então, acredito que vai ser uma aula muito bacana, uma aula aí que vai ajudar vocês. E ao final dessa aula, a gente vai gravar, né? A gente está gravando essa aula aí, a gente vai disponibilizar ela aí no YouTube. E lá no link do YouTube, da aula gravada no YouTube, a gente vai disponibilizar um aplicativo para que vocês consigam fazer o levantamento do seu perfil comportamental. O levantamento do perfil comportamental predominante principal. Agora, no decorrer da aula, aí, eu vou explicando como é que isso vai funcionar, né? E como é que você vai poder fazer, utilizar esse aplicativo aí para levantar o seu perfil comportamental. Então, eu vou me apresentar, né? Falar um pouquinho aqui do meu currículo, das minhas experiências, enfim. E como eu já falei, meu nome é Daniele Garcia, eu tenho mestrado em administração, na linha de gestão organizacional, tenho MBA em gestão de pessoas e liderança, também tenho MBA em gestão de projetos, em finanças e controladoria, em gestão de vendas. Eu tenho graduação em administração e também tenho técnico em contabilidade. Algumas formações complementares aqui para que vocês entendam um pouquinho, né, esse lado aí voltado para o autoconhecimento e por que eu gosto muito dessa questão de trabalhar com as pessoas, tá? Então, eu também sou auditora líder de sistema integrado de gestão. E aí, quando a gente fala aqui de auditoria, né, toda auditoria, ela é focada em cima de pessoas, né? Porque os processos eles são feitos, elaborados e executados por pessoas. Então, a gente sempre precisa estar prestando atenção nas pessoas. Sou analista comportamental DISC, que é justamente essa ferramenta que a gente está falando na aula hoje. Sou analista de gestão de carreiras e vocacional, master em inteligência emocional e mentoring, de uma formação aí internacional. Eu tenho mais de 25 anos de experiência em gestão pública e privada, sempre trabalhando com gente, né? Isso é importante a gente sempre ressaltar, que é uma das minhas grandes paixões. E há mais de 7 anos eu tenho experiência em consultoria em gestão organizacional, implantando sistemas de gestão. Então vamos lá, vamos começar aqui falando, né, sobre o DISC. O que quer dizer DISC, né? O DISC, ele é uma sigla, né, que compõe aí os perfis comportamentais em inglês, e a gente traduziu isso aí para o português, tá? Então, o que quer dizer DISC? Eu vou colocar todas as siglas aqui para a gente entender, né? Então, em português, DISC quer dizer o seguinte: dominante, influente, estável ou analítico, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com essas siglas do DISC, né? O dominante, o influente, o estável e o analítico. Ou ainda, né? Também como é traduzido e como a ferramenta DISC é trabalhada aqui no Brasil, em algumas circunstâncias, como os executores, os comunicadores, os planejadores e os analistas. Então, a gente vai vendo aí as composições desses perfis, né, e aprofundar um pouquinho mais esse conceito aí do DISC. Qual que é a origem do DISC? O DISC foi criado em 1928 pelo psicólogo Marston, pesquisador da Universidade de Harvard, né,
e ele criou um método para compreender padrões de comportamento, temperamento e personalidade das pessoas. Então, isso ficou intitulado como a metodologia DISC. Mais adiante, 20 anos depois, o psicólogo Clarke, com o propósito de recrutar pessoas certas para cargos certos, ele transformou a teoria aí do Marston, né, que era a metodologia DISC, e ele transformou isso em ferramentas de pesquisa comportamental. Então, o que a gente fala hoje, né? Existem inúmeras ferramentas no mercado aí hoje, levantamento de perfil comportamental. E a grande maioria delas utiliza a metodologia DISC, justamente para conseguir fazer esse levantamento de perfil comportamental. E essas ferramentas, hoje em dia, elas são denominadas assessments, né? Então, isso é muito utilizado hoje em dia pelas empresas aí nos seus processos de recrutamento e seleção. Provavelmente, né, quem tá nesse meio aí, procurando emprego, principalmente empresas de grande porte, eles acabam colocando em alguma fase ali do recrutamento da seleção um assessment, que o que quer dizer? Nada mais é do que você responder uma ferramenta, né, que é para levantamento do seu perfil. E por que as empresas fazem isso hoje em dia, né? Porque não existe perfil certo, não existe perfil errado, né? Existe aquele perfil que dá match, o perfil da pessoa, o perfil do candidato com o perfil da vaga, né? Então, o que as empresas fazem hoje em dia? Elas fazem um levantamento de perfil adequado para aquela vaga, para aquele tipo de trabalho que a pessoa precisa desenvolver. Depois ela vai lá no seu processo de recrutamento e seleção procurar qual é o perfil que mais se aproxima do perfil do cargo, do perfil da vaga, porque isso garante o quê? Garante uma maior aderência, né, do candidato a essa vaga. Isso para quê? Para diminuir aí os erros na hora do recrutamento da seleção, né? Então, a gente vai ver agora aí os perfis comportamentais e a gente vai entender, por exemplo, né, que se eu tenho uma vaga de secretária, né, eu preciso colocar uma pessoa lá nessa vaga de secretária que seja uma pessoa que tenha um perfil, né, predominante de comunicador, né, um perfil predominante que esteja de acordo com essa vaga. Agora, por exemplo, uma vaga na área de TI, eu preciso de alguém com um perfil mais estável, um perfil mais analítico, né? Então, é nesse sentido, e é por isso que é importante a gente entender, a gente saber qual é o nosso perfil comportamental, para a gente saber, né, como agir tanto nas situações de trabalho como nas situações pessoais. Ele ajuda em todos os sentidos, né? Ajuda nos nossos relacionamentos, ajuda a melhorar o nosso desempenho, né? Porque no momento que a gente entende um pouquinho mais de perfil comportamental, a gente entende qual é o nosso perfil comportamental, a gente já consegue identificar qual é o perfil comportamental do outro. E aí a gente consegue adequar a nossa linguagem, os nossos comportamentos, a nossa comunicação, né? A nossa forma de ação que vai ficar mais de acordo com aquela outra pessoa que eu me relaciono. E aí a gente está falando aí, eu posso estar falando do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu namorado, da minha namorada, do meu primo, do meu colega de trabalho, né, do meu chefe. Então, entender o nosso perfil comportamental traz inúmeros benefícios aí, que a gente vai ver agora aqui adiante também aqui nessa aula, tá? Então, vamos lá. Quais são as vantagens e aplicações dos assessments? Né? Como eu já expliquei antes, é a ferramenta de levantamento de perfil comportamental. Bom, o primeiro benefício, a primeira vantagem que tem da gente fazer um assessment é porque ele nos proporciona autoconhecimento, né? Que é um dos objetivos da nossa aula aqui do Expedição Interior. É a gente proporcionar, né, ferramentas, conceitos, eventos que tragam maior autoconhecimento para você. Então, com certeza, um assessment, ele proporciona, né, esse aumento aí do seu autoconhecimento, tá? Depois, ele vai proporcionar também assimilar e entender o perfil
das pessoas e dos relacionamentos, né? Então, quando eu entendo um pouquinho de perfil comportamental, eu já consigo entender um pouquinho o perfil comportamental das pessoas que eu me relaciono, e isso com certeza vai trazer melhoria nos meus relacionamentos. Depois, aumento da percepção em relação às suas necessidades em função dos seus pontos fortes e das oportunidades de melhoria do seu perfil. Uma vez que você entenda um pouquinho do seu perfil comportamental, né, você consegue ter uma maior percepção aí, olha, o que que eu posso e o que que eu quero melhorar, em que ponto eu quero melhorar, em que ponto eu posso buscar essa melhoria aí, né? Então, isso também seria uma das vantagens da gente fazer um assessment, da gente entender, né, qual é o nosso perfil comportamental. Depois nós temos aí também o aumento da percepção em relação às necessidades do seu círculo de relação em função aos seus perfis. Porque a gente sempre está num círculo de relação, um círculo de relacionamento. O nosso círculo familiar é um círculo de relacionamento, o nosso círculo de trabalho é outro círculo de relacionamento, né? E quando eu entendo um pouquinho disso aí, eu consigo entender também o porquê das necessidades dos outros, que muitas vezes não vêm, né, na minha percepção, eu não consigo entender, eu não consigo ter a percepção adequada, porque eu não entendo essa coisa aí de perfil, né? Então, quando eu tenho pessoas com perfil parecido com o meu, isso pode ser legal, positivo, bacana, mas também pode dar algum choque em algum momento. E quando eu tenho alguém com o perfil totalmente oposto ao meu, provavelmente eu terei um pouco mais de problema de comunicação, né? De ação, porque os tempos, os momentos, tudo é diferente dependendo de perfil para perfil, tá? Possibilita aprimorar habilidades gerais, né? Aquelas habilidades que a gente tem, a gente pode, né? Que são genéricas, são gerais, a gente pode aprimorar isso e potencializar habilidades específicas, né? Então, há algumas potencialidades que a gente nem sabe que a gente tem, mas que ela é característica do nosso perfil, a gente pode potencializar isso e pode otimizar baixas habilidades. Então, aquelas habilidades que não são predominantes do meu perfil comportamental, no momento que eu tomo consciência que ela não é uma habilidade predominante minha, eu posso focar nela e posso aumentar, otimizar essa habilidade, né? Que isso vai trazer aí um benefício em todos os sentidos, né? No sentido pessoal e no sentido profissional. Eu posso melhorar o meu desempenho em função disso, inclusive, né? Então vamos lá. Permitir construir metas congruentes com cada composição de perfil. Então a gente pode, no momento que a gente está numa equipe, num grupo, né? Seja familiar, perdão, seja da nossa empresa, a gente pode entender, ó, essa pessoa que tem um perfil desse jeito, ela vai se adaptar mais a esse tipo de meta, a esse tipo de objetivo, a esse tipo de ação, e o mesmo ocorre com você. E quando você tem consciência, né, disso, no sentido de grupo, você consegue enxergar melhor o outro e consegue entender o que fica mais fácil para o outro atingir, mais fácil para o outro alcançar. Outro grande benefício dos assessments, né, da consciência disso, do conhecimento disso, é que diminui conflitos e ruídos de comunicação entre você e as demais pessoas das suas relações, né? No momento que eu entendo como é que funciona cada perfil, eu consigo entender também melhor como é que essa comunicação tem que ocorrer com esse perfil aí. Então, isso tudo a gente vai conseguir ver nessa aula hoje, tá? E aqui, como eu venho falando aí repetidamente, né, auxilia na melhoria da sua performance, porque é óbvio, né, gente, quando a gente fala aí de autoconhecimento, quando a gente auto se conhece, a gente começa a tomar consciência de algumas coisas que a gente não sabia. No momento que a gente toma consciência e verifica que precisa haver uma mudança no nosso comportamento, uma mudança na nossa postura, essa mudança, geralmente, né, provavelmente ela é buscada para quê? Para uma melhoria.
E quando ocorre uma melhoria na nossa postura, no nosso comportamento, automaticamente isso traz uma melhoria na nossa performance e, obviamente, também uma melhoria nos nossos relacionamentos. Então, a aula de hoje trata disso, né? De melhoria de performance, de relacionamento a partir do conhecimento do seu perfil comportamental, certo? Vamos adiante aqui, então. Então, aqui, ó, eu trabalho com várias ferramentas de levantamento de perfil comportamental, vários assessments, tá? Desde o que eu vou liberar para vocês hoje aí, que ele vai trazer uma informação para vocês, até essa outra ferramenta aqui que eu chamo ela de Pocket Disc, né? Que ele traz um pouco mais de informação para vocês, até uma outra ferramenta aí que, ao ser respondida, né? Esse assessment, ao ser respondido, ele traz para você aí mais de 30 páginas, se eu não me engano, são 34 páginas de informação de você sobre você mesmo. Então, existem vários relatórios, né? Complexos, completos, e que estão à disposição aí para a gente aplicar com você, né? Para a gente te dar um feedback, um direcionamento. Então, vale a pena a gente entender de perfil comportamental e de conhecer a fundo o nosso perfil comportamental, porque isso nos auxilia em todos os eixos da vida aí, que nem eu já vinha falando até agora, né? Então, vamos falar aqui, ó, os perfis comportamentais de todos nós, tá? Isso se aplica para qualquer pessoa, tá? Todos nós temos os 4 perfis comportamentais, os quais combinados geram 40 tipos de perfis comportamentais predominantes, tá? Então, a gente vai ver mais adiante aí que existe a possibilidade, todos nós temos os 4 perfis comportamentais, tá? Mas a gente pode ter um predominante, ou 2 predominantes, ou 3 predominantes, tá? E aí a gente vai ver agora aí como é que funciona essa predominância, mas todos nós temos os 4, tá? Não existe perfil certo e não existe perfil errado. E graças a Deus que existem perfis diferentes, né? Porque imagina se todos nós fôssemos iguais, ia ser uns robozinhos, né? E não é isso, isso não é saudável. Legal que nós temos aí 40 tipos de perfis diferentes, né? E que quando combinados, né, eles podem fazer relacionamentos como casamento dá muito certo ou muito errado, relacionamentos com o chefe dá muito certo ou dá muito errado, e é isso que a gente precisa entender, né? Então não é o perfil que é errado, é o contexto onde ele está ou os arranjos que são feitos naquele relacionamento quando as pessoas não entendem que isso pode, quando as pessoas não entendem que podem fazer dar certo os seus perfis juntos, combinados, né? Então, pode acontecer erros nesse sentido, mas não existe perfil comportamental errado, tá? Não tem um perfil melhor do que o outro, tá? A gente vai ver aí as combinações, né? E a gente pode achar, o meu perfil é maravilhoso, é melhor do que o fulano. Ou o meu perfil é ruim, é pior do que o fulano. Não, não existe isso. Não existe um perfil melhor do que o outro, tá? Podemos ter até 3 perfis predominantes, como eu falei antes, né? E aí depois tem algumas regras aqui para você descobrir a sua pontuação, que não é o que a gente vai tratar hoje aqui na aula, tá? Nosso perfil comportamental não é fixo, isso é interessante também, é muito bacana, porque assim, quando a gente responde um assessment, a gente está no momento da nossa vida, está inserido em algum determinado contexto, está passando por uma situação muito boa ou muito ruim, e tudo isso interfere na hora que a gente responde o questionário do assessment, né? Então, assim, quando a gente tem o nosso resultado de perfil comportamental, ele é resultado daquele momento da nossa vida. Então, a gente pode fazer adequações, a gente pode mudar, a gente pode migrar, a gente pode sair de um perfil e ir para outro, dependendo da nossa necessidade, da nossa vontade, da nossa consciência em primeiro lugar, tá? Então, o nosso perfil não é fixo e ele é resultado de nossas características predominantes, porque a gente sempre tem as nossas características predominantes, mais o contexto onde nós estamos inseridos, tá? Então, por exemplo, nós vivemos num momento de pandemia, né? A gente está gravando aí esse vídeo no dia 21 de maio
de 2021, estamos há um ano em pandemia. Então, o simples fato da gente estar trabalhando em home office, as famílias terem ficado um pouco mais próximas umas das outras, os filhos estarem tendo aula em casa, tudo isso vai refletir no resultado do seu perfil comportamental hoje, tá? E aí, só que o que é importante, assim, quando a gente faz esse levantamento de perfil comportamental, que é uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça em algum momento da vida, né? É que a gente tem que pegar aquele ponto de partida, sabendo, ó, esse é meu resultado hoje, e verificar o que eu quero mais lá para frente, o que eu quero no meu futuro, porque eu posso pegar o meu resultado hoje e já ir moldando, né, o que eu quero de melhoria, de busca de melhoria nesse perfil comportamental lá para o futuro, tá? O nosso perfil comportamental, ele pode ser alterado a partir da consciência do perfil atual e a vontade de mudança comportamental para a aproximação dos perfis desejados, né, gente? Porque é aquilo que a gente fala. Eu posso mudar meu perfil? Posso, mas eu tenho uma predominância, uma característica que é minha, né? Ela é elástica, ela pode aumentar, pode diminuir, né? Mas dificilmente ela muda drasticamente, a menos que a gente traga essa mudança drástica para a nossa rotina, para nossa mudança de hábito, né? Então, quando a gente fala assim em mudança de perfil comportamental, é em busca de uma aproximação às características daqueles perfis que eu entendo, né, e desejo melhorar dentro do meu perfil, tá? Conhecer nosso perfil comportamental nos proporciona autoconhecimento, como a gente falou lá no início, né? E conhecer o perfil comportamental do grupo que fizemos parte nos proporciona assertividade de comunicação e maior facilidade para o alcance dos nossos resultados. Aqui, gente, quando eu falo grupo, pense em todas as formas de grupo aí, né, que nós estamos inseridos no trabalho, na igreja, no clube, no grupo de amigos, né, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa empresa, enfim, né? Então, é importante. Quando a gente conhece o nosso perfil comportamental, a gente tem mais assertividade de comunicação e maior facilidade de alcance dos nossos resultados, que está ligado aqui à performance, tá? Conhecer o perfil comportamental de quem nos relacionamos amplia a capacidade de relacionamento interpessoal e de aproveitamento de habilidades comportamentais de cada um, tá? Então, isso também é um grande ganho aí, né? Quando a gente entende um pouquinho mais de perfil comportamental. Aumenta, amplia nossa capacidade de relacionamento interpessoal, né? E aprimora aí, né, as nossas habilidades comportamentais, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos 4 perfis e suas 40 combinações, como eu falei para vocês, tá? Então nós temos aqui, ó, o analítico, o comunicador, o executor e o planejador, tá? Mas uma pessoa, ela pode ser isso unicamente, eu posso ter o meu perfil predominante, um perfil. Então seria ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Ou eu seria analista, né? Ou eu seria comunicador, ou eu seria executor, ou eu seria planejador. Tá, mas junto disso, a gente pode ser um analista comunicador, que já seriam 2 perfis predominantes. Eu posso ser um analista executor, eu posso ser um analista comunicador. Então, que vocês entendam, a gente pode ter um perfil predominante ou podemos ter 2 perfis predominantes. E aí começam aqui, ó, as combinações, tá? Eu posso ser um comunicador executor, mas eu posso ser um executor analista, mas eu posso ser um planejador comunicador, entendeu? Essas são as combinações possíveis quando se trata de 2 perfis comportamentais predominantes. Mas eu posso ter 3 perfis comportamentais predominantes. Então, o que eu quero dizer aqui? Que eu posso ser um analista, executor, planejador, mas eu posso ser um executor, analista, planejador, ou eu posso ser um planejador, analista, executor. O que isso quer dizer? O que muda aqui, Daniele? Se existem 3 perfis, os 3 perfis são os mesmos aqui, só que o percentual deles muda. Eu vou ter o analista aqui em primeiro lugar, o executor em segundo lugar,
e o planejador em terceiro lugar. Já nessa outra combinação aqui, eu vou ter o executor em primeiro lugar, o analista em segundo lugar e o planejador em terceiro lugar. Tá dando para entender as combinações aí, gente? Então, né, quando a gente estoura isso aí em um perfil predominante, 2 perfis predominantes ou 3 perfis predominantes, existe esse universo todo aí de possibilidades de perfis comportamentais predominantes. Temos os 4 perfis, todos nós, mas temos ou 1, ou 2, ou 3 que são predominantes. Entendido até aqui? Então vamos lá. Como que são os perfis e seus ambientes preferenciais? Como é que o perfil, né, prefere o ambiente onde ele os ambientes onde ele costuma estar, ele prefere que seja dessa forma aqui, ó. Os comunicadores planejadores, eles preferem ambientes interativos. Os comunicadores executores, eles preferem ambientes dinâmicos. Os planejadores analistas, eles preferem ambientes estáveis. Os executores, eles preferem ambientes funcionais. E os analistas, eles preferem ambientes reservados. E aqui, ó, eu já trago uma informação para vocês, né? Podem ver aqui que o comunicador planejador, eles têm um gosto aqui parecido, né, em termos de ambiente. O comunicador executor também, o planejador analista também. Só que os executores e os analistas, eles têm uma preferência de trabalhar sozinhos. Eles não são muito adeptos do trabalho em grupo. Até pode ter, né? Mas quando eles estão trabalhando sozinho, que é a preferência deles, e vocês vão entender por que mais adiante aí. Ó, o executor, quando ele está trabalhando sozinho, ele prefere um perfil, um ambiente funcional, e o analista um ambiente reservado, por isso já está dizendo, mais sozinho, né? Com menos gente, né? E o executor, como ele quer a coisa funcional, quando tem muita gente, já não é tão funcional assim. Então, essas são as preferências aí de ambiente conforme cada perfil, tá? Como que os perfis e os seus jeitos de fazer a coisa. Cada perfil comportamental tem um jeito de fazer as coisas, né? Então, os comunicadores, eles têm um jeito diferente, com criatividade e espontaneidade. Esse é o jeito do perfil do comunicador, tá? Já o jeito do perfil do planejador é um jeito junto e com foco na moderação e na organização. Então, assim, o planejador, o perfil planejador é o que mais gosta de trabalhar em equipe, tá? Ele adora trabalhar em equipe. Os comunicadores também gostam muito de trabalhar em equipe, tá? Mas o que mais gosta mesmo é o planejador, ó. É um jeito junto, né? Junto com quem? Junto com todo mundo, né? Ele gosta de consultar todo mundo. Já os executores é um jeito rápido, com foco no resultado. E os analistas é o jeito certo e com foco na qualidade. Então já vão vendo aí, né? A gente começa a dar essas pistas e as pessoas já começam meio que se identificar. Ah, nisso eu sou mais isso, nisso eu sou mais aquilo. E vocês aí já vão começando a ter uma noção aí de perfil comportamental, tá? Os perfis e suas tomadas de decisão, tá? Então a gente já traz algumas informações aqui, ó, que agora eu vou complementar com essas informações que chegam. Os comunicadores, eles preferem uma tomada de decisão emocional e intuitiva, tá? Já os planejadores, eles preferem uma tomada de decisão emocional, reflexiva, o planejador reflete muito, tá? E cautelosa. O planejador, ele é muito cauteloso, ele não gosta de sair tomando decisão, nem fazendo coisas se ele não planejou antes, tá? Então, o que tem em comum aqui, de novo, entre os comunicadores e os planejadores? A questão emocional, tá? Aí nós temos aqui, ó, que o jeito da tomada de decisão dos executores, ela é racional, intuitiva e rápida, tá? Então, o que ele tem aqui de comum com os comunicadores? A intuição, tá? O comunicador, ele é muito intuitivo e o executor também é intuitivo, tá? Então, eles têm aqui em comum isso. Já o analista, ele gosta de tomar decisões de forma racional, reflexiva e cautelosa.
Então, o que a gente tem aqui, ó, de comum aqui entre os planejadores analistas, tá? A questão da reflexão, né? E da cautela, tá? Então, aqui, ó, o que está em comum aqui é a reflexão entre eles, tá? Já o que nós temos aqui de incomum entre os executores e os analistas? É a razão. A tomada de decisão deles é em cima da razão. A tomada de decisão do comunicador e planejador, da emoção. Do comunicador executor, intuição, tá? Então vejam aí e comecem a se identificar aí com o perfil comportamental que vocês acham, né, que pertencem, que fazem parte. Vamos olhar agora aqui as características mais marcantes de cada perfil comportamental. Então, o que nós temos aqui? Os comunicadores, eles são influentes, os mais influentes de dos 4 perfis aqui, são os comunicadores. Eles são abertos, descontraídos, dinâmicos e motivadores. Então, quando você vê alguém assim no grupo que é muito falante, que quer ouvir os outros, quer ouvir a opinião dos outros, que é descontraído, gosta de fazer uma piadinha no meio das coisas ali, que é dinâmico, né? Não gosta de ficar perdendo tempo, né? Gosta de fazer as coisas de uma forma mais livre e é motivador, ele tá sempre lá, e aí, gente, vamos lá, né? A gente vai conseguir, é possível, temos que alcançar os nossos sonhos. Essas são as características mais marcantes aí dos comunicadores, tá? Já os planejadores, eles são mais estáveis. Eles são bons ouvintes, são pacientes, são conservadores e, por óbvio, são planejadores, tá? Então, dificilmente tu vai ver aí, vocês vão ver um planejador nervoso, eufórico, ansioso. Por quê? Porque ele acha que tudo tem o tempo certo, a hora certa, tem que acontecer, tem que ser planejado, né? Esses são os estáveis, os planejadores. Então, se tu vê alguém quietinho, ouvindo todo mundo, prestando atenção no que está acontecendo aí num grande grupo, provavelmente um perfil predominante dessas pessoas, né, é ser planejador, tá? Já os executores, gente, os executores eles são dominantes, eles são ousados, são firmes, são inflexíveis, acelerados e energéticos, né? Se vê num grupo aí alguém bravo, discutindo, querendo resultado, né? Querendo dominar a situação, pode saber que é um perfil de executor aí, né? E ele tá sempre querendo dominar tudo. Inclusive, quando ele não está dominando, ele não está, né, muito confortável na situação, tá? Já os analistas, eles são, por óbvio, analíticos, sistemáticos, exigentes, organizados e detalhistas. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui. Tá. E detalhistas, né? Então, o que vai acontecer? O analítico, se a gente pega aí um analítico num grande grupo, ele que vai ficar fazendo aquelas perguntas que ninguém pensou em fazer, tá? Ele que vai perguntar, ok, o planejamento é esse, mas como que a gente vai executar no detalhe do detalhe da coisa? Quem vai fazer? Onde vai ser feito, né? Quanto nós vamos gastar para fazer isso? Esse é o analista no meio disso tudo, tá? Então, essas são as características mais marcantes de cada um. Aqui nós temos as grandes virtudes e as oportunidades de melhoria de cada perfil. Essas informações aqui também são muito bacanas, tá? Qual é as maiores virtudes aí, né, dos comunicadores? Comunicar e conectar as pessoas, tá? Então, se você quer alguém que faça essa parte de comunicação, de comunicação e de conexão, perdão, você tem que buscar uma pessoa com perfil de comunicador para fazer isso. Essa é uma das grandes virtudes dos comunicadores, tá? Agora, qual que é a oportunidade de melhoria dos comunicadores? Falar menos e ouvir mais. Prometer menos e fazer mais. O comunicador é aquele, como ele fala demais, ele promete demais. E a grande maioria dos comunicadores, eles têm problemas com entregas, porque ele próprio acha que ele pode fazer mais do que efetivamente ele pode fazer, tá? Virtudes dos planejadores: manter o controle mesmo sob pressão, tá? Vai estar todo mundo doido, correndo para cá, correndo para lá, e os planejadores estarão lá, né, mantendo
o planejamento dele, porque ele já pensou no começo, no meio, no fim de tudo, ele tem tudo sob controle. Então, por isso que ele não desespera, tá? Agora, o que ele precisa tomar cuidado? Qual é a oportunidade de melhoria dele? Mais decisão para colocar em ação. Porque às vezes o planejador, ele fica planejando tanto e ele não sai para executar. Ele está lá com tudo sob controle, mas ao mesmo tempo ele não está fazendo grandes coisas. Então, esse que é o problema. E mais segurança e ousadia. Como ele fica planejando, quem planeja muito sempre está inseguro com alguma coisa, não quer correr o risco. Então, esse é um dos grandes problemas aí dos comunicadores, tá? Mais segurança precisa e mais ousadia. Quais são as virtudes aí, então, dos executores? Aguentar pressão e liderar pessoas e processos. Então, assim, se tu quer colocar algo para rodar, é um executor que vai fazer isso rodar. Ele vai saber dizer para as pessoas exatamente o que elas têm que fazer. Ele é dominante, né, gente? O que elas têm que fazer, como elas têm que fazer, quando elas têm que fazer, e não importa a pressão que estiverem colocando nele. Ele vai conseguir absorver essa pressão, né? E colocar a devida pressão em cima daqueles que estão envolvidos com ele, tá? Agora, qual que é a oportunidade de melhoria dos executores? Eles precisam mandar menos e agregar mais. Ele não está muito preocupado assim se um é amiguinho do outro, né? Ele está preocupado que cada um baixe a sua cabeça e faça o que tenha que fazer. Desacelerar e usar mais a empatia. O executor, né, ele tem uma característica muito fria, como ele é focado em resultado, né, ele não se coloca muito no lugar do outro, ele quer o resultado do outro e ponto final, tá? E aí, as virtudes aqui dos analistas é a disciplina e a organização, são os melhores que tem, tá? Se quiser melhorar em termos de disciplina e organização, busca isso lá no perfil de analista, tá? São os melhores nesse sentido. Oportunidades de melhoria. Não entrar em looping, pensar menos em formato fluxograma. O que isso quer dizer? Como que o analista funciona? Ele funciona assim, ó, vou fazer tal coisa, mas se acontecer tal coisa, eu tenho que fazer isso. Se acontecer outra coisa, eu tenho que fazer isso. Se acontecer outra coisa, eu tenho que fazer isso. Então, ele entra num pensamento de fluxograma, né? Se eu faço isso, se eu faço aquilo, né? E no looping de mas e se, mas e se, mas e se, mas e se, e não sai nunca daquilo, não sai para ação também, tá? Então, é isso aí que as pessoas têm que, quando identificar o seu perfil, volta aqui, né, na apresentação e vê quais são as minhas virtudes e quais são as minhas principais oportunidades de melhoria, tá? Os perfis e seus focos. No que cada um tem mais foco aí, ó? Os comunicadores planejadores, eles têm foco nas pessoas. Por quê? Porque eles estão lá ligados com as emoções. Já os comunicadores executores, eles são extrovertidos e intuitivos. Os planejadores analistas, eles já são introvertidos e tem foco na reflexão, ele vai querer ficar lá no mundo das ideias, tá? E os executores analistas, eles têm foco nas tarefas e na razão, tá? Então, por isso, assim, ó, executores, deixa eu pegar meu mouse aqui. Executores e analistas, muitas vezes, eles são tidos como pessoas frias, porque eles não têm foco nas pessoas nem nas emoções, eles têm foco nas tarefas e na razão. Já comunicadores planejadores, por muitas vezes, eles são taxados como pessoas que não estão muito preocupadas com os resultados, né? Por quê? Porque eles ficam mais focados lá nas pessoas e nas emoções dessas pessoas, tá? Então, é importante, é bacana a gente saber como isso funciona, gente. Se você identificar, a minha esposa é mais assim, ela é mais focada nas pessoas, e aí isso me irrita, porque às vezes a gente tem que ter foco naquilo que tem para fazer, né? O meu colaborador, o meu colega, o meu chefe, aí é muito focado nas tarefas, e aí ele não percebe que as pessoas não estão bem, que as pessoas estão cansadas, que as pessoas estão tristes. Então, isso tudo, gente, quando a gente entende um pouquinho mais de perfil comportamental,
a gente começa a entender por que as pessoas são do jeito que elas são, por que nós somos do jeito que a gente é. E quando a gente entende isso, a gente sabe, por exemplo, que se eu tenho muito foco nas pessoas, eu preciso focar um pouco mais nas tarefas. Se eu tenho muito foco nas tarefas, eu preciso focar um pouco mais nas pessoas, porque isso vai dar mais fluidez para aquilo que eu faço, né? Para o meu trabalho, para o meu relacionamento, né? Para as tarefas de casa, para as tarefas da escola, enfim, quando eu tomo consciência disso, isso já dá um up aí no meu desempenho, tá? Quais são os estilos de liderança, então, de cada perfil aí, né? Os comunicadores, eles têm uma liderança por conexão e diálogo. O comunicador, ele tem que sentir que ele está conectado com aquelas pessoas que ele lidera, tá? Ou que ele está sendo liderado, tá? E diálogo, ele vai querer conversar muito, né? Não vai querer sair correndo, fazer as coisas, ele vai querer conversar. Já a liderança dos planejadores é por consenso e orientação. Lembra que os planejadores gostam de fazer junto, né? Então, esse junto é consensado, é orientado. Ele jamais vai entregar a tarefa na mão de alguém e não dizer para essa pessoa como que isso tem que ser feito, tá? A liderança por parte dos executores é comando e prazo. Ele vai dizer o que tem que fazer e vai dar o prazo para você voltar com aquilo pronto para ele, tá? Já o analista é por controle e especificação. O analista, como ele é focado em qualidade, ele vai querer uma das fases ali do que está sendo feito, se as especificações estão sendo seguidas, né? E aí tudo, eu já trouxe os ambientes para cá para vocês entenderem, ó. Ambiente interativo com conexão e diálogo, ambiente interativo por consenso e orientação, ambiente dinâmico por conexão e diálogo, por comando e prazo, ambiente estável, ambiente reservado. Então, vocês vão olhando isso daqui, se colocando já nos lugares ali, né? E aí, aqui, eu vou trazer uma parte densa agora aqui, vou tomar uma aguinha antes de entrar nesse ponto, que é o seguinte, os traços e características mais marcantes e negativos de cada perfil. Gente, essa aula que eu estou dando aqui, ela é muito rica em informação. A gente já está aí com 42 minutos de aula, eu achei até que ia ser menos, né? E a gente ainda tem conteúdo aqui, mas ela está sendo muito rica em informação para você entender a importância de você entender em primeira mão o seu perfil comportamental, e ao entender sobre perfil comportamental como um todo, que é o que está acontecendo na aula hoje aqui, é você ver como você pode potencializar o seu perfil, né, nos ambientes aí que você tramita, tá? Então, isso é super importante. Essa é a grande dica da aula aí hoje, tá? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Certo, vamos adiante. Então, vamos lá. Vamos falar aqui, ó, do dominante, né? Que é o mesmo executor. Eu estou usando as denominações aqui nessa aula como executor, comunicador, planejador, analista, tá? Mas ele pode também ser em algum momento, em alguma coisa além que você veja por aí sobre metodologia, diz que ele pode ser denominado como dominante, tá? Então vamos lá. Características mais marcantes e depois aqui as negativas. Mais marcantes dos dominantes executores: autoconfiantes, firmes e decididos, diretos e acelerados, audaciosos, independentes, comandantes, energéticos, competitivos, ambiciosos, gostam de desafios, e são focados em resultados e objetivos, precisam de autoestima e de visualizar oportunidades de crescimento, assumem cargos de liderança com conforto e naturalidade e lidam bem em situações de conflito e pressão. Na verdade, aqui é um apanhado sobre tudo que eu já falei agora, mas quero que você olhe aí, olha, eu estou achando que eu sou dominante, né? Eu estou achando que eu sou executor, por causa que eu tenho muitas coisas desse perfil, né, marcante aqui. Agora, olha o que é marcante e negativo desse perfil aqui, tá? Os dominantes, os executores, eles são impacientes, agressivos,
individualistas, intolerantes, arrogantes, tem tendência a ser controlador, generalismo, tá? Generaliza tudo muito, ambiciosos, tendência de ser intimidante, mandão, insensibilidade, inacessibilidade, egocentrismo, obstinação, frieza, aspereza, rigidez, sarcasmo, tendência de ser vingativo, orgulhoso, tendência a usar as pessoas para satisfazer seus próprios interesses, forçando-as a concordar com sua estratégia. Então, esse é o dominante, gente. Ah, mas então o dominante é uma pessoa horrível. Não, gente, calma, não é assim que funciona, tá? Quando a gente faz o levantamento de perfil comportamental, essas informações, elas vêm quantificadas para a gente, tá? O quanto a gente tem de positivo, né, desse nosso perfil predominante, e o quanto a gente tem de negativo. Ninguém é um monstro em momento algum, tá? A gente pode, em algum ou outro momento, ser uma ou outra dessas coisas. Ninguém é totalmente 100% nas características boas o tempo inteiro, e ninguém é 100% das características ruins, né, ou negativas, digamos assim, o tempo inteiro, tá? Mas é importante a gente tomar consciência, né, que geralmente quando a gente tem essas características assim, é porque nós somos esse perfil, ou esse perfil comportamental é predominante, ou está predominante na gente naquele momento, tá? Vamos agora falar dos influentes, dos comunicadores, tá? Então, o que é mais marcante aí? São comunicativos, extrovertidos, entusiasmados, bem-humorados, são emotivos, amigáveis, acessíveis, persuasivos, bem relacionados, gostam de fazer parte de grupos e sentem necessidade de desenvolver relacionamentos, contam com suas habilidades de comunicação e com seu networking para conseguirem o que querem e possuem facilidade para expressar os seus sentimentos, tá? Então, isso é o mais marcante dos influentes, dos comunicadores. O que o comunicador tem que cuidar? Ele é indisciplinado, esquecido, desorganizado, ingênuo, tendência de falar em excesso, imaturidade, tendência a ser impulsivo, extroversão em excesso, inconveniência, idealismo, superficialidade, egocentrismo, tendência a querer ser o centro das atenções, exagero, sentimentalismo em excesso, orgulho, impaciência com questões fora do seu interesse, procrastinador, tendência de ser barulhento e dificuldade para dizer não, tá? Então fica aí o que mais chama atenção aí, né, para os influentes comunicadores. Já para os estáveis planejadores, são calmos e pacientes, conservadores e leais, bons ouvintes, agradáveis, prestativos, compreensivos, conciliadores, perseverantes, equilibrados, preferem trabalhar em grupo, valorizam planejamentos com orientações claras e responsabilidades bem definidas, gostam de rotina, situações estáveis e ambientes harmônicos. Precisam de tempo para se adaptar às mudanças. O que os estáveis precisam prestar atenção? Sua passividade, vagarosidade, previsibilidade, indecisão, introversão, procrastinação, insegurança, medo de ousar e desmotivação. Então, informações muito importantes aí para os perfis de estáveis e planejadores. Por fim, a gente vai ver aqui agora as características marcantes e negativas dos analíticos ou analistas, tá? Então, são cautelosos, precisos, específicos, minuciosos, lógicos, racionais,
exigentes com a qualidade, organizados, sistemáticos, discretos, autodisciplinados, tendências ao perfeccionismo, isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Buscam observar todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer, possuem dificuldade para iniciar tarefas, mas são muito bons no seu acabamento. Então, fez alguma coisa, quer verificar se ficou tudo certo, chama um analista, né? Ou um analítico aí que ele vai te ajudar a enxergar coisas que você provavelmente não viu. Agora, cuidado com o quê? Pessimismo, vagarosidade, indecisão, introversão, retração, procrastinação. Gente, quando a gente fala aqui, ó, tanto para os planejadores como os analistas sobre procrastinar, a dificuldade dele é da ação, porque ele fica muito no planejamento, nas ideias, no se isso não der certo, e se aquilo não der certo. Então, o medo dele, a falta de ousadia que faz ele procrastinar. Não é que ele seja vagabundo, digamos assim, que ele não goste de trabalhar, que ele tenha dificuldades com os assuntos que ele está trabalhando, não é nada disso. É por causa dessa forma de pensamento, né? Do querer ver detalhe por detalhe, tá? Insegurança, medo de ousar, desmotivação, alto nível de exigência, tendência a ser sistemático e metódico, tá? Então, é muito importante aí que a gente conheça os traços dos perfis para a gente conseguir identificar isso na gente, num primeiro momento, e depois naquelas pessoas que a gente se relaciona também. E não é muito difícil, tá, gente? Quando a gente começa a apresentar essas características aqui, a gente já meio que mapeia as pessoas. É certo que aqui o nosso mapeamento tá correto? Não. Por isso que existem os assessments, por isso que existem as ferramentas que nos ajudam a levantar, quantificar e qualificar exatamente o percentual positivo, negativo, né? E outras informações sobre o nosso perfil, tá? Então, por isso que é legal a gente fazer esse levantamento aí de perfil. Tá? Como lidar com cada perfil? Gente, isso daqui é informação de ouro, tá? Informação de ouro para os relacionamentos. Como que eu tenho que fazer para lidar com cada perfil? Porque as informações que eu trouxe até então, elas fazem a gente pensar no nosso perfil. Agora, como que eu faço para lidar com cada um dos perfis? Então, vamos lá. O que devemos lembrar de fazer para lidar com um executor, tá, gente? Haja como um dominante. Esteja confiante e focado na resolução dos problemas. Um executor, né, ou um dominante, ele não gosta de gente frouxa perto dele, de gente com medo, de gente acuada. Se tu chegar muito humilde, ele não vai te dar muita atenção, tá? Então você tem que chegar aí vestido, né, da sua capacidade, conhecendo as suas habilidades, confiante nesse sentido, tá? Porque senão ele não vai te dar muita atenção. E ele quer foco no resultado, principalmente se for para resolver um problema. Chega, né, confiante, dizendo para ele que você sabe como resolver aquele problema. Você ganha um executor, tá? De preferência, vá direto ao ponto e seja breve. Evite detalhes em demasia. O executor, ele não gosta muito do rodeio, né? Um planejador e um analista, ele tem que cuidar na hora de falar com o executor. Por que a gente fala isso, cuidar, né? Ah, mas esse é meu perfil, eu não posso mudar isso? Pode melhorar isso, até porque imagina você, planejador, analista, tendo um chefe executor. Você vai ter que adaptar toda a sua comunicação para se dar bem com esse chefe, né? Para obter melhores resultados, para ter um olhar dele em relação a você. A mesma coisa ocorre, eu quero começar a namorar alguém, eu tenho que entender, né, como é que a cabeça daquela pessoa funciona para ver quais são as estratégias que eu vou utilizar para conquistar aquela pessoa, né? Então, tudo isso faz sim muito sentido, né? E quando a gente toma consciência disso e a gente coloca isso no uso do nosso dia a dia, a gente alcança melhores resultados, tá? Vamos lá. Em vez de falar
como fazer, concentre-se em falar o que fazer e nos prazos envolvidos, né? Gente, um executor adora um cronograma, né? Que diga para ele, ó, nesse dia, nessa época, eu vou fazer isso desse jeito, nesse momento, tá? Então, isso é importante para um executor. Concentre-se nos resultados e números ao invés dos métodos, aspectos sociais e das pessoas envolvidas, tá? Então, como o executor ele não é muito focado nas pessoas e nas emoções, ele quer ver resultado, quero ver número. Em quanto tempo a gente alcança tal X de não sei o quê? Vai ser assim, tá? O método para o executor pouco importa o que tu vai fazer, né? Para alcançar aquilo. Ele quer saber se tu vai conseguir alcançar aquilo. Então, é importante a gente conhecer como funciona cada um, né? Ao invés de se enumerar os pontos que podem acarretar falhas, faça sugestões de como alcançar os objetivos, né? Bom, para alcançar tal objetivo tem que fazer isso, aquilo, isso primeiro, isso depois. Então tem que ser muito reto, papo reto com o executor, tá? Procure não abusar da sociabilidade, proximidade, pegar, né? Querer uma intimidade muito grande com o executor aí não dá muito certo. Não é a praia dele, tá? Já o que eu preciso lembrar e fazer para lidar com um comunicador? Bom, seja amigável, já é meio que o oposto aí do executor, tá? Seja amigável e se preocupe em construir uma relação. Lembra lá que o executor ele gosta de conexão, o executor, perdão, o comunicador ele gosta de execução, ele gosta de conexão, ele gosta de pessoas. Então, construir uma relação para ele é extremamente importante, tá? Então, presta atenção. Se você verificou que a pessoa que você se relaciona tem um perfil comunicador, construa uma relação séria, justa, honesta com ele, tá? Prefira interagir em ambientes dinâmicos, mais descontraídos. Dê-lhe muita oportunidade para verbalizar suas ideias, extravasar sua criatividade, que deve ser elogiada sempre que possível, tá? Olha, o comunicador, você fecha um contrato com ele, você apresenta um projeto para ele, né? Ou você começa a namorar ele num café, por exemplo. É muito tranquilo nesse sentido, tá? Porque ele gosta dessa coisa dinâmica, ele não precisa estar focado, fechado numa sala, né, para que as coisas aconteçam. Ele gosta de falar, então deixa ele falar, não fica só você falando. E ele gosta de colocar a criatividade dele, né? Ele gosta de falar sobre isso, tá? E ele gosta muito de elogio também. Recapitule os itens quando necessário, ajude-o com os detalhes. Como a criatividade dele é muito grande, lembra lá, ele é esquecido, então tem que recapitular, tá? E tem que ajudar ele com os detalhes, porque como ele está muito lá na frente, né? A criatividade dele é muito grande, ele não pensa nos detalhes, e às vezes os detalhes é que fazem a grande diferença, tá? Valorize as atividades sociais no trabalho e construa oportunidades para que ele possa exercer sua capacidade de motivação. Comunicadores adoram reuniões sociais, adoram reuniões de apresentação de trabalho, reuniões de projetos, então cria essas oportunidades para ele, tá? Não diga exatamente o que fazer, deixe que ele participe. Se você disser para ele o que ele tem que fazer, ele vai desmotivar. Agora, se ele chegar àquela conclusão sozinho, vai ficar perfeito para ele, tá? Não reaja de forma que eles possam se sentir rejeitados, pois isso resultará em insegurança e desmotivação. Gente, o comunicador, como ele é conectado e ele gosta de pessoas, uma mínima possibilidade de rejeição pode fazer ele desmotivar e querer desistir de tudo, tá? Isso é super importante a gente saber. Vamos aqui para os planejadores, então. O que devemos lembrar de fazer diante de um planejador? Esforce-se para ser gentil e simpático. Lembra, o planejador é o jeito junto de fazer. Ele gosta de estar com pessoas, tá? E ele não gosta de briga, ele não gosta de discussão, ele não gosta de gente chata, arrogante. A gente tem que ser gentil e simpático com ele. Construa uma relação de confiança,
tá? Ele precisa sentir que confia no grupo, né, para ele também dar o máximo dele nisso. Demonstre o interesse genuíno na sua pessoa. Se ele sentir que você quer ele só por interesse, acabou a relação, tá? Se quer motivá-lo a fazer algo, faça planejamentos e deixem claras as orientações, tá? Primeiro a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo. No momento que a gente alcançar esse resultado, a gente parte para fazer tal coisa. É assim que você ganha um planejador. Concentre-se mais no como fazer em vez do que fazer. Vê que isso aqui é totalmente o oposto lá do executor dominante. Aqui, o planejador, ele quer saber o como fazer, tá? O que fazer para ele aqui é secundário, tá? Como que a gente vai fazer para fazer o que tem que ser feito? Isso é importante para ele. Tenha paciência em sua hesitação. Ele vai pensar, ele vai hesitar, ele vai se questionar, ele vai criar formas de pensar de forma diferente para ver se não vai falhar. Essa é a questão aqui que pega. Evite mudanças bruscas, né? Prefira mudanças graduais. O planejador, como ele tem tudo muito certinho planejado, se você disser para ele que o negócio tem que mudar de hoje para amanhã, ele não vai ficar confortável nessa situação, com toda certeza, tá? Compreenda o tempo que eles precisam para se adaptar. Então, dá um tempo para ele. Se você disser para o executor que ele tem que fazer um negócio de hoje para amanhã, tranquilo. Para um planejador, dá pelo menos uma semana, 2 semanas para ele conseguir se adaptar. Evite ser muito exigente, tá? Não é que você não pode ser exigente, é que dependendo da maneira como você exige, você afasta o planejador, porque tem que fazer isso de forma gentil e simpática. Evite passar qualquer mensagem de agressividade, ó, justamente isso que eu estou falando, com tom de voz forte e linguagem corporal incisiva. O planejador, ele não gosta disso, ele gosta da coisa mais branda, tá? E como a gente faz para lidar aí com o analista? O que fazer para lembrar disso aqui que o analista precisa? Prepare-se com antecedência, quando possível, pois seus padrões são elevadíssimos, tá? Então, assim, o analista, ele vai olhar o acento que está faltando, a vírgula que está fora do lugar, ele vai achar coisa que ele acha agulha no palheiro, tá? Preste atenção aos detalhes. Você vai estar lá fazendo uma coisa grandiosa e ele vai dizer, mas vem cá, essa vírgula que está fora do lugar, tá? Ele pode até te irritar por isso de vez em quando, mas você, né, tem que prestar atenção. Apoie suas afirmações em dados precisos e úteis. Você tem que estar muito firme para convencer um analista, tá? Se você disser, porque eu vou fazer tal coisa porque eu quero, pronto, acabou, não vai convencer ele. Não é porque você quer, é porque as pesquisas indicam, é porque o setor está dizendo que tem que ser desse jeito, né? É porque o pai falou, né? Traga coisas úteis, senão você não vai ganhar ele. Seja sistemático e lógico em seus pensamentos e planejamentos, lógica e sistemas o tempo inteiro. Seja específico ao discordar e concordar. O que exatamente você não está concordando? O que exatamente você está concordando? Senão ele fica desconfortável. Concentre-se mais nos fatos e nas regras do que nas pessoas, tá? Então, gente, aqui é importante também. Fatos e regras, ele vai prestar muita atenção nisso, ele vai querer cumprir tudo, né? E ele não vai se importar aqui com o sentimento das pessoas. Ele vai dizer, se está escrito que é para fazer, não importa se o fulaninho não gosta ou não quer, é para fazer. Ofereça segurança e garantias, tá? Que está tudo bem, que está tudo certo, que não está infringindo nenhuma norma, nenhuma lei, porque senão ele vai travar e não vai conseguir sair do looping dele. Seja paciente e persistente com ele, às vezes tem que voltar mais de uma vez, porque ele pode até dizer um não, mas ele vai ficar pensando sobre aquilo, tá? Evite críticas excessivas ou contundentes. Vai afastar ele também, porque ele está pensando sobre.
aquilo ali não é a opinião definitiva dele. Se você chegar, entrar rachando, ele vai achar que a tua opinião é definitiva e vai achar que aquilo ali é um ponto final, né, nas coisas que estão sendo tratadas e ditas. Não seja generalista, evitando responder de forma vaga ou casual, específico, lógico, né, concreto, reto. Evite situações de conflito, tá? O analista também não gosta de briga, ele não gosta de conflito, ele gosta de consenso, tá? Então é importante, tudo isso é importante para ele. Vamos ver aqui as características de alta e baixa dimensão de cada perfil. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer assim, se eu tenho, você vai precisar fazer um assessment para entender isso que eu estou falando. Mas eu quero que você já entenda agora, mesmo sem fazer um assessment, até para conseguir entender como cada coisa funciona. Se eu tenho uma pontuação alta num perfil, eu tenho essas características. Se eu tenho uma pontuação baixa naquele perfil, eu tenho essas características. É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, assim, o dominante, por exemplo, se você tem uma pontuação alta como dominante, você vai ter essas características. Ao contrário, se você tiver uma pontuação baixa como dominante, executor, você vai ter essas características, que elas geralmente são quase que opostas uma da outra, tá? Vai inverter. Então, vai acabar te levando lá para outro perfil, tá? Então, assim, ó, se eu tenho uma característica alta de perfil dominante, eu sou autoconfiante, firme, decidido, direto, acelerado, audacioso, independente, comandante, energético, competitivo, ambicioso. Agora, se eu tenho uma pontuação, uma característica, que seriam as minhas características baixas de executor dominante, eu sou mais tolerante, agradável, pacífico, cooperativo, gentil, atencioso, cordial e compreensivo, tá? Quando vocês fizerem um assessment, quando vocês utilizarem uma ferramenta, vocês vão entender um pouco mais isso, tá? E também vai depender da ferramenta que vocês vão usar. Se eu tenho características altas de influente comunicador, eu serei comunicativo, conservador, extrovertido, entusiasmado, bem-humorado, emotivo, amigável, acessível, persuasivo, bem relacionado. Agora, se eu tenho características baixas, eu serei mais concentrado, mais disciplinado, reservado, observador, controlador, discreto, introvertido e mais sensato, tá? Se eu tenho características altas de estáveis planejadores, mais calmos, pacientes, conservadores, bons ouvintes, agradáveis, prestativos, compreensivos, conciliadores, perseverantes, equilibrados. Se eu tenho características ou pontuações baixas nesse perfil, eu serei mais versátil, mais ativo, mais agitado, mais alerta, mais multitarefa, mais ávido, mais destacado, mais energético. E por fim, aqui, estou olhando aqui o WhatsApp, que eu posso estar, de repente, recebendo alguma informação aqui. Tá. Se eu tenho características mais altas do analítico, eu serei mais cauteloso, precioso, específico, minucioso. Precioso não, preciso, tá, gente? Lógico, racional, exigente com a qualidade, organizado, sistemático, discreto, retraído, autodisciplinado e tendência ao perfeccionismo. Agora, se eu tenho a pontuação baixa, minhas características serão baixas, eu estarei um pouco mais disposto a correr risco, serei um pouco mais determinado, eu irei gostar de quebrar paradigmas, serei mais flexível, mais informal, mais intuitivo, mais desinibido, mais sociável, mais expressivo, tá? E aqui a gente vai olhar os principais motivadores de cada um, né? Os executores, o que motiva um executor? O comando, o desafio, o dinamismo, o status, o controle. O que motiva os comunicadores? Os relacionamentos, a expressividade, a flexibilidade, as novidades, os status. O que motiva os planejadores? Um ritmo moderado, cooperação, rotina, segurança, relacionamentos. E o que motiva aí os analistas? Concentração, precisão, especialização, controle, segurança, tá?
E aqui a gente vai olhar, né, as combinações mais comuns dos perfis aí. Então, assim, o que é mais comum quando você faz um assessment? O que é mais comum aparecer, né? Nas pessoas, nos testes, quando a gente faz isso em grupo, o que é mais comum acontecer? Comunicadores, executores. Depois, planejadores, analistas. Depois, comunicadores, planejadores. Depois, executores, analistas. Isso é o que é mais comum encontrado nas pessoas que fazem o seu levantamento de perfil comportamental, tá? Quais são as combinações de perfis menos comuns, mas não menos importantes, tá, gente? Lembrando lá do início da aula, não tem perfil melhor que o outro, não tem perfil certo nem errado. Só que encontrar, né, esses resultados nos assessments, nas ferramentas de levantamento de perfil comportamental, é menos comum encontrar os perfis cruzados, comunicadores, analistas, planejadores, executores, tá? Ou ao contrário, executor, planejador também. O que é menos comum também? Encontrar 3 tipos de perfis. Acontece? Acontece, mas é menos comum. E o que é menos comum ainda? É encontrar um tipo de perfil comportamental, tá? Então, um tipo de perfil predominante comportamental. Isso, então, é menos comum. A gente está se encaminhando para o fim aqui, e eu vou encerrar aqui com a Mulher Maravilha para vocês não esquecer do seguinte. Aqui eu vou falar para vocês do Marston, tá? O William Moulton Marston, que foi o criador do DISC, da metodologia DISC. Ele também foi o criador do polígrafo em 1920, que é o famoso detector de mentiras, que foi usado aí, né, por anos pelo FBI. Ele acabou, mesmo o criador da metodologia diz que acabou trabalhando aí por 5 anos com o FBI, porque ele criou aí o detector de mentiras, tá? E aí ele foi consultor educacional em 2 companhias que depois elas vieram a se tornar a DC Comics, que é uma das maiores indústrias aí das histórias em quadrinho. Então, por conta disso, ele foi o criador da Mulher Maravilha. Então, quando vocês lembrarem de disco agora, vocês vão lembrar da Mulher Maravilha, tá? E por que ele criou a Mulher Maravilha? Porque para ele, as mulheres deveriam ser tão livres e independentes o quanto elas quisessem. Deveriam ter a opção de continuar os seus estudos em universidades. Gente, a gente está falando de 1920, tá? Então, ele gostaria que as mulheres pudessem estudar, né? Que foi o caso da esposa dele, da Elizabeth, que ela conseguiu ter 3 diplomas de nível superior. Isso lá para 1920, gente, era coisa rara, tá? E o que o Marston queria quando ele criou a Mulher Maravilha? Primeiro, ele queria um personagem feminino, já que todos os nossos personagens em quadrinho naquela época eram homens, né? E ele queria um personagem que não triunfasse só com os punhos e com os poderes que aquele personagem, né, que aquele herói tinha, mas que conseguisse que ela triunfasse com o amor, tá? Um herói que abraçasse a paz no lugar da violência e da guerra. E se vocês prestarem atenção, a Mulher Maravilha, ela não mata os seus adversários, tá? Ela deixa eles vivos. Ela castiga eles, né? Amarra eles, enfim, joga eles longe, toda essa coisa aí dos heróis em quadrinhos, né? E que hoje são filmes e todas essas coisas, mas ela não mata, porque ela deixa as pessoas vivas para elas pensarem sobre os erros que elas cometeram. Então, por que eu gosto de fazer aí essa analogia no finalzinho da nossa apresentação? Que a gente entender um pouquinho mais de perfil comportamental nos leve a olhar para dentro de nós, fazer uma expedição interior, olhar para dentro de nós, né? Já que a gente não está morto ainda, né? Nem que a gente não morreu e a Mulher Maravilha não nos matou, né? Que a gente consiga fazer essa reflexão interna aí e veja no que a gente pode mudar, né? A gente viu aí todos os perfis, eles têm características
negativas, ou seja, características que dão oportunidades de melhoria para a gente. Então, que a gente consiga fazer essa análise interior aí, essa expedição interior, que a gente tenha vontade e atitude de conhecer o nosso perfil comportamental e que a gente consiga verificar aquilo que não é tão positivo no nosso perfil para buscar a melhoria disso, já que a gente está vivo, né? Tem a dádiva da vida aí para conseguir melhorar naquilo que a gente não é tão bom, né? E isso com certeza vai nos ajudar aí nos nossos relacionamentos e na melhoria do nosso desempenho, seja ele pessoal ou profissional. Tá? Então, esse é o recado que eu quero encerrar nossa mega aula aí, que ficou aí em 1h15 até agora, né? E aí eu vou deixar na descrição do vídeo, no YouTube, uma ferramenta que vocês vão conseguir levantar o perfil comportamental de vocês, o principal e predominante. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Isso é só para dar um gostinho para vocês, porque vocês só vão conseguir ver o principal, um deles. Lembrando que você pode ter até 3 perfis, tá? Então, mas você vai ver vai ter certeza do principal, do predominante, do que vem primeiro, do que os outros 2, se você tivesse 3, tá? Então, aproveita, clica no link aí, descobre o principal predominante seu e já comece a fazer bom uso aí dessa aula com todas as informações que a gente trouxe para você, tá? E não esquece, toda sexta-feira às 14 horas a gente vai trazer uma super aula aqui no nosso pelo Meet, que a gente grava e depois disponibiliza aqui no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo que esteve aqui com a gente, daqueles que vão assistir depois também, que a aula vai ficar gravada, e a gente fica à disposição de todos aqui no Expedição Interior. Um beijão, até a próxima, tchau, tchau!